Ela é bem curta, mas tremendo. Aleluia. E diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Vamos falar com o autor dessa escritura. Amém. Altíssimo Deus, esta é a sua palavra, Senhor. E aqui estamos reunidos em teu santo e bendito nome, para te adorar, te louvar e meditar sobre a tua palavra, nos alimentando, Senhor. Mas para isso o Senhor precisa estar entre nós. O Senhor precisa estar aqui para nos alimentar com sua palavra, até porque somos e reconhecemos a nossa total dependência de Ti. Nos ajuda nesta noite, Senhor. Olha aquelas pessoas que nos pedem oração, aquelas pessoas, Senhor, que estão em desesperos agora mesmo, e aqueles que não conseguem chegar até aqui. Ó Deus, guia-os na Tua verdade. A Tua palavra é a verdade, Senhor. Guia-os nela, Senhor. Eu peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Aleluia. São 5 versículos apenas. Amém. Depois, na segunda parte, já do versículo 6, vai até o capítulo 2, até o capítulo 3. Então, aqui é um começo, início. Como eu falei para os irmãos, o livro, a epístola aos Galácios, ou a Gálatas, né? O pessoal da Galácia. Essa epístola, amém, como toda a escritura, o Novo Testamento começa a afunilar. Se vocês observar, o primeiro evangelho, Mateus, é um evangelho, uma vez um pregador deu essa descrição, colocou muito bem, é um banco. Você senta no banco. Evangelho de Mateus. Já o Evangelho de Marcos, já o banco fica em pé. Tudo bem, você não pode sentar, mas pode se escorar neles. Já o Evangelho de Lucas, o banco vai para o outro lado, fica em pé. Não dá para sentar, mas já ainda dá para se escorar. Mas o Evangelho de João, já o banco fica no ar e de cabeça para baixo. Aí só a revelação de Deus, senão você perde tudo. Não consegue pegar nada e você não consegue fazer nada com aquele banco, porque agora não tem mais como se escorar. Você tem que se lançar. Você tem que confiar totalmente em Deus. Então, assim é a Escritura, ela vai afunilando. E assim é o livro de Gálatas, vai afunilando a coisa, simplesmente fechando. Amém? Glória a Deus. O livro de Paulo, ou o livro dos Atos do Espírito Santo nos apóstolos, você vê ali a igreja em andamento, a igreja como um modelo. Se você quiser ser um cristão, viver o cristianismo, seguir a Jesus, o modelo está no livro de Atos. Ali está. Qualquer pessoa que se diga que crê em Jesus Cristo e não vive aquilo que está em Atos, está fora. Está completamente fora, porque Deus trabalha com modelos. Nem sempre, ou uma criança, ela aprendeu a andar. Por que ela aprendeu a andar? Porque ela viu outros andando. Ninguém disse, ó, tu pega, bota um pé assim, e outro assim, e outro assim. Não, ela viu. Aprendeu a nadar, porque ela viu outros nadando. Se ela está numa comunidade índia, ela vai se vestir de um jeito. Se ela está numa comunidade mais civilizada, vai se vestir de outro jeito. Então, é assim que funciona.
Amém? É assim que é a coisa. Nós vivemos de modelos, modelo. E Deus trabalha exatamente desse jeito. E ele tem um povo modelo, que é o povo hebreu, ou Israel. Israel, o seu príncipe. Por isso que Israel foi chamado príncipe de Deus. Então, o modelo. Então, Atos é o nosso modelo. Não tem cristianismo, não tem crer em Jesus, não tem boas novas. Irmão, está totalmente fora da perfeita vontade de Deus, se não estiver exatamente conforme o modelo que Deus deu. Fora isso, está fora. E pior que isso, não é só estar fora da direção, pode estar contra a verdade. E aí é que é o problema. Porque se você estiver falho, errado, você tiver problema, é você com o seu parceiro, sua parceira, com o seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, com o seu patrão, com, sei lá, com seu vizinho, com quem de seu relacionamento. Mas quando você se envolve ou se acha contra a perfeita vontade de Deus, e não é pregar contra Deus, é você viver uma vida que vai influenciar o outro. Ah, aquela lá é crente, olha como é que ela vive. Eu acho que é assim que tem que ser. Você está sendo um modelo. Você está influenciando. Ou seja, foi pregado uma vez uma mensagem, a influência de um homem sobre o outro. Porque Deus escolheu modelos, modelos, modelos. E aí você vive olhando para um modelo. Ou seja, nós chamamos de ídolos. Por isso que a Bíblia diz, guardai-vos dos ídolos. Aquelas pessoas que viram ícones. Aquelas situações que as pessoas fazem, que todo mundo observa e acha aquilo natural. Então, guardai-vos dos ídolos. E as pessoas pensaram que era guardar dos ídolos, imagem. Não, te guarda do ídolo. Te guarda daquela pessoa que você coloca num nível mais elevado, né? Como um grande músico, um grande cantor, um grande guitarrista, um grande baterista, sei lá, um grande pastor. Tudo que você coloca num outro nível acima, um ícone, isso é um ídolo. E isso é um problema para você. Porque você vai achar que aquilo é o normal, não é? Por exemplo, na época da Jovem Guarda, todo moço, eu acho que eu e o irmão Imar e os demais, a Ruth, talvez, a irmã Marilene, na época da Jovem Guarda, todo mundo seguia o Roberto Carlos, Renato Seus Buquerque, que até morreu esse ano, o Renato, o líder. Então todo mundo seguia aquele modelo, jaqueta de couro, jaqueta de brim, calça de brim, todo mundo seguia aquele modelo. O jovem rebelde, aquela coisa, né? James Dean no teatro americano, no cinema, que começou a usar a jaqueta com a gola para cima, e assim por diante. E aí depois vieram vindo outros ícones, outros ídolos, como Madonna, né, Rolling Stones, depois veio Madonna mais para cá, né, e Beatles, Bee Gees, e assim veio vindo. E aí chegou nos nossos ícones brasileiros, a Xuxa, né? Na época da Xuxa, por exemplo, quantas e quantas e quantas e quantas meninas surgiram, mães solteiras, porque a Xuxa resolveu ter uma filha, mas não casar com o cara que ela teria uma filha. Isto varreu a nação, de ponta a ponta. Então, guardai-vos dos ídolos. Aquilo que você observa é aquilo que você vai viver. Então, aí tem um ponto perigoso. Você está ouvindo a palavra de Deus. Você é um filho de Deus. Você está sendo transformado. O teu filho não tem outro ídolo maior a não ser você. Irmão, você pode dizer para ele, não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça, não faça, não faça. Talvez ele te ouça. Talvez. Mas aquilo que você fizer, aquilo é um print. Está carimbado, porque o filho vai ser exatamente igual ali. Não, ó, e até pior a coisa, tá? Porque de uma semente de limão, você faz uma árvore. Então a tendência é que o fruto seja multiplicado. Se a mãe andava na Jovem Guarda na época da mini saia, a filha não vai ter problema nenhum de andar seminua. E a neta andará
completamente despudorada. Está vendo? A coisa vai ampliando. Então você é um ícone, você é um ídolo, você é um modelo. Aquilo que você está recebendo aqui tem que refletir na tua vida para que os demais vejam, principalmente na sua casa. Aqui nessa escritura fala muito sobre os domésticos na fé. Ou seja, em casa, quando Deus manda uma correção no povo, no mundo, lá em Ezequiel, ele diz: começa pela minha casa, a minha casa. Está vendo? Então sempre começará por aqueles que te rodeiam. Você está influenciando pessoas e não sabe. Aquilo que você faz é o que eles vão fazer. E teus filhos vão multiplicar aquilo ali. Então tome cuidado com aquilo que você está influenciando os teus filhos e as pessoas do seu convívio. Amém? Então é isso que Israel veio fazer. E aí Deus vem e toma um homenzinho que era contra aquela religião, que defendia Israel e era contra aquele cristianismo que ia contra Israel. Então ele perseguia aquela gente. E agora Deus vem e o escolhe. Para quê? Para trazer uma palavra aos gentios, um modelo. Qualquer pregação, qualquer segmento religioso que não estiver exatamente conforme esta palavra, já se perdeu. Não tem mais volta. Eu já falei para os irmãos, o nosso tempo é curto aqui, mas eu vou tentar ser bem breve. Então, os ícones de fora influenciaram a nós. Nós influenciamos os nossos filhos. Está vendo? Nós influenciamos aqueles que nos cercam. E agora Israel, ou Paulo, vem com uma influência de Israel. Mas ele diz: sede meus influenciados ou imitadores, como eu sou de Cristo. Está vendo? Então, qualquer que diga que é uma testemunha, ou que serve a Jesus, ou que faz uma obra para Deus, tem que estar nesta linha. Porque se não estiver nesta linha, tem algo mal. E agora eu vou falar da história aqui, como eu falei do mundo, agora eu vou falar da história aqui dentro das religiões, das igrejas. Aqui, me lembro quando eu era menino, cruzada de evangelização. Era tudo católico ou luterano na minha cidade de colonização alemã. Então ou era católico ou era luterano. Eram as duas maiores. Aí veio a cruzada de evangelização, que diversas igrejas pentecostais se reuniram e vieram fazendo aquele trabalho. E aí com isso veio uma influência da irmã Aimee, da igreja quadrangular, e ficou quadrangular. Então a igreja protestante. E em outros lados a igreja Assembleia de Deus, que era bem pentecostal. Então essas duas, uma evangelizando total, que era acusada, os 4 evangelhos, quadrangular, né? E a outra, a experiência do Espírito Santo, a experiência pentecostal. Dessas duas, veio uma outra, que, ou já rachando entre essas duas mesmo, já rachou, que aí ficou a coisa, os que criam na Trindade e os que criam na unicidade. Então já veio um povo sendo influenciado. E ali se autodenominaram de novo e virou isso que você está vendo. Aí dessa unicidade, que se diziam, né, próximos da verdade, aí vieram os que criam na mensagem da última hora. E esses que creem na mensagem da última hora, que é o 7º anjo, começaram bem, mas também se denominaram, também se agruparam influenciando outros, que aquilo era o certo. Ou seja, na verdade eles estavam fazendo a mesma coisa que a avó fazia. Está vendo? Fazendo a mesma coisa que a grande prostituta fazia. A mesma coisa. Então, chegou ao nosso nível aqui. Nós aqui estamos. O que nós somos? De Jesus. Mas nós vamos resolver se organizar, fazer a coisa certinha, bonitinha. O que nós vamos virar? Uma organização religiosa, uma denominação. Mesma coisa.
a mesma coisa que eles. Perdeu-se de novo a simplicidade, perdeu-se de novo a influência direta de Paulo. A não ser que alguém me prove que Paulo tinha uma igreja, que ele era o líder de alguma igreja, que a igreja dele era o nome, que a igreja deles era tal. Filipe, quando ganhou Samaria, a Judéia, quando ganhou aquela gente, tudo, são batizando, abriu uma igreja, e a igreja dele era... Quando ganhou o eunuco do rei, que andava com os tesouros do rei, que era um homem muito influente, Filipe parou ali onde batizou aquele homem e fez uma organização religiosa tremenda, ali reuniu milhares de pessoas e ficou pastoreando aquela igreja, ficou o líder daquela igreja. A igreja chama-se... Opa, isso não existe. Isso não existe. Está vendo? Se não existe lá, que é o nosso modelo, não pode existir aqui, que somos a influência, os influenciados por eles. E você está vendo? Não pode ter aqui, porque se tiver aqui tem algo mal. Ó, um pouco de fermento, cresceu a coisa. Um pouco de fermento leveda toda a massa. E Jesus olhou para eles, tudo seguindo ele, tudo crendo nele. Tome cuidado com o fermento dos fariseus. Fariseu era um grupo religioso da época. Tome cuidado. Fermento, irmão, é aquilo que leveda a massa. E ela cresce, aquele pão fica bem bonito, degustável, apresentável. Pois é. O pão de Deus é o pão kosher, né? Que é o pão judeu, que é o pão sem fermento. Está vendo? Esse é o pão que desce do céu, não tem nenhuma atração, não tem nenhuma formosura. Esse é o pão vivo que desce do céu. Não desce, não desce, não desce. Esse evangelho não dá. A quem se manifestou o braço do Senhor? Está vendo? A quem? Quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito? Só quem tem ouvidos. E para ter ouvido, você tem que receber isso de Deus. Você está aqui, eu estou falando uma palavra, e eu leio uma palavra, você entende de um jeito, o outro entende de um jeito, Gabriel, o filho, o irmão Neymar, entende de outro, a irmã Rosa de outro, a Márcia de outro, e assim por diante. Mas todos levam na mesma direção perfeita, que é a palavra. É isto que Paulo está tentando mostrar aqui. Ele está dizendo, apóstolo, não da parte dos homens. Os homens não reconheceram ele como apóstolo. E eu já falei isso diversas vezes, por revelação de Deus. E eu disse, os apóstolos escolheram Matias no lugar de Judas, mas Deus escolheu o Saulo, o perseguidor. Está vendo? E aqui agora ele disse, ó, não da parte dos homens. Não foi homem que o escolheu. Não. Agora é interessante, nos dias de hoje, qualquer pregador, qualquer, sei lá, quer fazer uma obra para Deus, precisa ser reconhecido por um homem, uma grande autoridade, tem que ser reconhecido. Não, Jesus disse, pelos frutos os conhecereis. Lembrai-vos de vossos pastores ou líderes, sei lá o que for, lembrai-vos que vos falaram a palavra de Deus, a fé deles, a confiança deles em Deus, aquilo que eles vivem com Deus. Imitai, a Bíblia diz, imita aquilo ali, atentando para a sua maneira de viver. É isso. Deus não te dará uma direção sem que haja uma modelação, um modelo. Você tem que olhar para aquilo ali. Cristo tem que estar ali. Se Cristo não estiver ali, irmão, você corra e corra bastante. Eis que o ungido está lá fora, não saia. Ele está lá, não volte.
Está vendo? Está vendo? Porque ele, a verdadeira unção, estará conosco e em nós. Está vendo? Então não importa onde você estiver. Amém. Glória a Deus. Nem por homem algum, mas por Jesus Cristo. O que ele é? Apóstolo? Não por homem, não da parte de homem, nem por homem algum. Não foi um outro homem líder que chegou e o colocou, não. Mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Opa, para aí, irmão. Então são dois mesmo. Olha aí, ó. Olha a doutrina da duplicidade, né? A unidade, trindade, a dualidade, os dualistas, exatamente. Olha aí a doutrina da dualidade. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Viu, irmão Paulinho? Viu? Jesus tem pai? É claro que ele tinha pai. Porque ele tinha que morrer como homem. Como criação que teve início e teria que ter um fim. E teve. O corpo tinha que ter um início e tinha que ter um fim. Mas o Espírito que estava ali era aquilo que ele disse lá em Isaías, quando ele leu no templo, que eles o expulsaram, que ele disse: o Espírito do Senhor estava ali. Está vendo? O Espírito do Senhor estava. O que é isso? Quem é que tem o Espírito do Senhor? É o Senhor. É o Senhor. Por isso Abraão reconheceu. O Jacó reconheceu. O anjo do Senhor era o Senhor. E ele agarrou o homem e não largava. E o que o homem disse para ele? Porque lutaste com o anjo do Senhor. Não, com o Senhor teu Deus. Está vendo? Não há essas heresias, essas tonterias, essas coisas que atormentam a mente das pessoas e os faz seguir para cá. Depois os faz seguir para cá. Depois é para cá. Depois é para cá. Não, acho que é para cá. E fico andando para lá e para cá. Irmão, o Espírito guiará você. O bom pastor, ele guiará você. Ele diz que não nos abandonaria. Então a matéria, filho, volta. Ele diz: vou para o Pai. Então, eternidade aqui. Jesus nasceu, ano 0, da Mariazinha. Agora, ano 0, eternidade. No ano 0. Agora, anos e anos e anos e anos e anos e anos antes do ano 0, ele disse: Abraão me viu vivo sobre a terra. Quem é que poderia, se ele nasceu há pouco da Maria, como é que Abraão poderia ter visto ele vivo sobre a terra? Abraão viu os meus dias e se alegrou. Como? E os jovens lá na fornalha? Eu vejo 4 homens soltos, foi jogado 3 amarrados, e um semelhante ao Filho dos Deuses. É diferente, não é daqui. Está vendo? Aleluia! Então, ano 0, Jesus nasce. Matéria, no princípio do quê? Da criação. Mas Deus sempre existiu, é Espírito, eternidade. Eternidade sempre existiu. Então, no ano 33, Jesus disse aos seus discípulos: vou para o Pai. Vou para onde? Para a eternidade. Porque ele tinha que descer e morrer como eu. Está vendo? Então ele desce como filho, o princípio da criação, ou unigênito do Pai, o único gerado pelo Pai. Está vendo? Então ele vem como homem para resgatar aquilo que o homem Adão, filho de Deus, perdeu. Então ele vem e resgata os seus de igual condição. Por isso Satanás achou que vencia ele, porque ele veio em igual condição a todos os homens que ele fez pecar. Ele fez Abraão errar, ele fez Davi errar,
Ele fez Moisés errar, ele fez todos eles falharem, Salomão e assim por diante, todos eles falharam. Então ele pensou, vou fazer esse falhar também, vou matar ele, e matou mesmo. Porém, ali estava o Espírito do Senhor. E se o Espírito do Senhor não pode morrer? Não pode morrer. Está vendo? Você está vendo onde você está pisando? Você está vendo onde você está? O Espírito do Senhor é sua palavra materializada. O Espírito materializado para você é a palavra. Esse é o Espírito do Senhor. Então logo a sepultura não poderá te deter. O tempo não poderá te segurar. Você está vendo? Porque você recebeu o eterno. Deus é Espírito e ninguém conhece a Deus a não ser o Filho. Estava lá com o pai, ô papai, como está? Então é isso que está dizendo? Não! Deus estava em Cristo, reconciliando consigo, com Ele mesmo. Por isso tem uma escritura que eu vejo escreverem lá, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus jamais diria isso, porque Ele disse, quem vê a mim, vê o Pai. Então a escritura é, ninguém vem ao Pai. Filipe perguntou, ele disse, mas eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Por isso Pedro disse, Senhor, único Senhor e dominador nosso, o Senhor Jesus Cristo. Está vendo? João disse, único, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Está vendo? Eles souberam quem era Ele, porque Ele lhes deu ouvido. Está vendo? Então, quem tem ouvido? Então, Paulo diz isso, por Jesus Cristo e por Deus Pai. A matéria estava como matéria, como um filho. E Deus tinha que estar como um filho. Agora, pode-se matar Deus? Não dá. Então, por isso ele disse, Pai, por que me abandonaste? Está vendo? Porque Deus não pode morrer. Não se termina espírito, não tem como terminar espírito. O espírito, depois que ele existe, ele não deixa de existir. Então, mas a matéria termina, ela tem seus dias finitos. Então, Deus tinha que deixar o cordeiro só lá naquela cruz. Está vendo? Aleluia! Por isso Paulo fala dessa maneira, Jesus Cristo e por Deus Pai, ou seja, quem o colocou como apóstolo? Jesus Cristo, que disse, Paulo, por que me persegue? E ele disse, quem és? Senhor. O judeu só tem um Senhor, irmão. O judeu só tem um Senhor. Ele não chama ninguém de Senhor a não ser Deus. E ele disse, quem és? Senhor. Está vendo? E ele disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Você está perseguindo a palavra, homem, você não tem noção do que você está fazendo. Amém? Então ali Jesus o separou. Paulo fica cego dos olhos e Deus abre os olhos dele por toda a eternidade, naquele instante. Está vendo? Por isso ele disse, o que eu recebi, recebi do Senhor. Quem é espiritual entenda que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. É o único Senhor. Aleluia. Deus Pai. Olha o que esse Deus Pai. Então, tinha que sair dali o Espírito. Ficou sozinho o Cordeiro, mas o Cordeiro tinha consciência. Então, ficou sozinho o Cordeiro na cruz. Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Sai a glória, o poder. O prego não entraria naquela mão ali.
o chicote não rasgaria aquele corpo. Está vendo? O que é feito o prego? De aço. Da onde vem o aço? Da terra. Quem fez a terra? Está vendo? Então não podia tocar nele. Ele tinha que sair e ficar só o cordeiro. Porque eu, quando pequei, quando nós pecamos, estamos sem Deus. Então ele tinha que morrer dessa maneira, como nós, sem Deus, para nos buscar lá. Ele tinha que ficar igual a nós. Por isso a Ruth, a nora da Noemi, ela só podia ser redimida por um parente. Tinha que ser um parente para redimi-la, porque senão ia terminar a família da Noemi. Então, tinha que ser um parente. E elas voltaram e tinha um parente chamado Boaz. Então, a Noemi disse, vá lá e trabalhe na terra de Boaz, porque ela sabia que tinha que ser um parente para redimi-la. E ele tinha que ser um parente para nos redimir. Um parente significa um igual. Igual. Ele tinha que se fazer pecado para nos tirar do pecado. Está vendo? Aleluia. Você pega um thinner e quer tirar uma tinta de algum lugar e você coloca o thinner para sumir aquela tinta, mas aquele thinner primeiro ele tem que se formar igual a tinta para depois fazer ela sumir. Primeiro ele dissolve ela e a tinta fica ali e depois ela desaparece. Assim Jesus tinha que se fazer pecado como nós, sem ter pecado, para nos tirar do pecado. Amém? Então ele levou para a sepultura o nosso pecado e nos deu a vida dele. A vida dele é a palavra. Está vendo, irmão? Aleluia. E quem é que o ressuscitou dos mortos? Deus Pai. Aleluia. Agora o Espírito glorificado num corpo glorificado vem e se apresenta aos seus discípulos andando sobre o mar. Se apresenta aos seus discípulos e eles lá no meio da lagoa da Galileia pescando, e ele se apresenta a eles, e eles olham, e de repente, desesperados, porque estavam perseguindo, e ele tinha sumido, e o corpo, mas exatamente no dia, mas tudo bem, o homem é fraco, e eles apavorados, desesperados, que os romanos estavam procurando eles, e eles não tinham líder, e eles não sabiam o que fazer, e de repente eles olham lá na praia onde ele caminhava, lá está ele, vinde, vem cear, tinha peixe e pão para eles comerem. Ele estava ali, irmão, é isso que Deus está dando para você, peixe e pão dessas 7 eras. Aqueles 12 apóstolos trouxeram peixe e pão, e aqui está o primeiro peixe, e o último peixe já veio e já foi embora, e os outros 5 pães do meio já vieram e já foram embora. Aleluia, irmão, não consigo sair do primeiro versículo. E esse peixe e pão, esses 2 peixes, primeiro e último, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Está vendo? O mesmo evangelho, a mesma palavra, se não estiver exatamente neste modelo, tem algo mal. Porque o começo tem que ser peixe e o final tem que ser peixe. Pode ter 5 pães no meio, que são os reformadores, mas no começo tem que ser um profeta e no final tem que ser um profeta, trazendo comida forte. Está vendo? Porque é isso que Jesus dá, peixe e pão. Aleluia! E a sobra disso gera o quê? Os 12 apóstolos, irmão. O modelo. Ide, semeeis minhas testemunhas. Testemunhar é o que? Da igreja que eles vão, da comunidade, do grupo, dos milagres que aconteceram. O que era para testemunhar? Minhas testemunhas de Jesus Cristo. Está vendo? Perdeu-se isso, irmão. Que isso? Perdeu-se. Não se prega mais isso.
Isso se prega história da Bíblia. Hoje, conversando com a minha esposa, e nós falando, vai ser difícil quando chegar o tempo aqui, em que eles vão chegar a você e vão dizer, né? Os crentes estão pregando tudo errado. Estão achando que vai vir uma marca, vão vir com carimbo, vão vir com chip, vão vir com qualquer coisa. Não, irmão. Simplesmente a lei marcial vai ser instalada. Lei superiora, lei marcial não é lei de toque de recolher. Lei marcial é lei superiora. Uma nova ordem, uma nova lei, e todos vão ter de acatar. As pessoas se matam para passar da América Latina, que é do México, para a América do Norte. Passam por jacaré, por bicho, por rio, são assaltados, são mortos e tudo mais. Mesmo assim, todos esses anos se matam para ir para o sonho americano, para passar para lá. Aleluia! Outros atravessam navios, o oceano aí, para ir para Sydney, para ir para a Europa e assim por diante, para ter um outro padrão de vida. O que vai acontecer nessa nova ordem, nesse novo governo? Todos vão ter o mesmo padrão de vida. Você não vai aceitar. Mas como não vai aceitar? Todos vão aceitar. Todos vão aceitar. Só que com isso virá também uma determinação de que tem que receber o líder máximo que está lá em Jerusalém, exatamente como a Escritura diz que Jesus viria em Jerusalém e se sentaria lá. Então vocês estão vendo essas coisas boas que estão acontecendo no mundo? Pois é, isso aí é o nosso líder que determinou. Então pare com essa história desse Deus invisível, porque Deus agora está conosco. E sabe como é o nome dele? Vocês não sabem como é o nome dele? Quando foi dito lá em Mateus, como seria o nome dele? Seria que é Deus conosco. Agora o homem está aí. É Deus conosco. E aí, amigo, você tem que acatar. Que negócio é esse aí? Como é que você diz que você é cristão, você crê em Deus e não acata isso? Olha as coisas boas que ele está fazendo. Ah, e outra coisa que os crentes pregam também. Ah, não, mas você terá que negar Jesus, porque eles vão fazer você negar Jesus. Não, irmão. Negar Jesus? Negar Jesus? Você nega todos os dias. Você já nega Jesus todos os dias. Todos os dias, quando você mente, quando você falha, quando você engana, você está negando a Jesus. Quando você não cumpre aquilo que ele determina na sua palavra, você já está negando a Jesus. Está vendo? Então não seja cego, cristão. Não seja guiado por cegos. Jesus disse, cego guiando cego, e ambos cairão no abismo. Não seja esse cego. Está vendo? E isso vai acontecer daqui um pouquinho. Daqui um pouquinho vai acontecer isso. Por quê? Porque o resultado desses 5 pães e 2 peixes, a presença de Deus em nosso meio, nos alimentando, já está acontecendo. O que ele disse em Apocalipse? Estou à porta e bato. Ó, quem abrir, eu entrarei e com ele cearei e ele comigo. Está vendo? Aí, terminou. Quem abrir? A era, isso é para a era, é para o tempo, é para todo o grupo. Todos ele está batendo, mas esta era já o jogou para fora. Não querem mais saber desse Jesus que os ameaça. Esse Jesus que muda as vidas, que não deixa as pessoas ficar pensando aqui, mas faz as pessoas ficarem pensando ali. Esse não interessa, irmão. Nós precisamos ter uma igreja maior, nós precisamos ter o nosso concílio, nós precisamos ter o nosso círculo de oração, a nossa juventude, o nosso grupo, quantas mais igrejas em tal país, mais igrejas em tal lugar, a nossa convenção, 500 pastores, 300 pastores. Meu Deus. Está vendo? É isso, irmão. Estão completamente perdidos e o diabo já está vindo para o mundo e eles nem notaram. Por quê? Porque jogaram Jesus para fora, então Jesus não pode falar. Agora Jesus está tratando com o indivíduo, somente com os indivíduos. Está vendo? Aleluia, que Deus tenha misericórdia de nós. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da galáxia,
Estão escrevendo as igrejas da Galácia. Quem é que estava com Paulo? Ele estava preso. Quem é que estava com ele? Só espiritualmente falando. Onde é que era a igreja do Paulo? Lá embaixo do palácio, das latrinas, dos esgotos, presos. Era lá, nas pedras úmidas. Era lá que Paulo estava. Como é que irmão que estão contigo, Paulo? Somos ligados em um só espírito. Está vendo? Então, quando o homem diz, não, Paulinho, essa aqui é a minha igreja, tem um problema. Aquela ali é a minha igreja, tem um problema aí. Tem algo mal. Porque a igreja de Cristo está em todo lugar. Amém? Ela é universal, e não é de Edir Macedo, ela é universal em todo o universo. Todo o universo. Amém? Aleluia. Graça e paz da parte de Deus Pai. Escute bem isso, irmão. Deus Pai. Deus conosco. Espírito. Deus é Espírito. Então o Espírito de Deus conosco. E de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, aqui é a mesma coisa. Está vendo? É a mesma coisa. Aleluia. Aleluia. Veja bem. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, correto? Olha o que está escrito aqui. Graça e paz da parte do nosso Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Quem é que deu Jesus? O Deus Pai. Como é que agora ele está dizendo? Ele se deu. Quem é que ele está falando? Quem é que estava na cruz? Jesus. Quem é que deu Jesus? O Deus Pai. Mas Paulo está dizendo, ele se deu. Quem é que deu Jesus na cruz? O Deus Pai. Quem é que se deu? Eu mesmo. Está vendo? É o mesmo. É como o Gabriel pegar o Paulo Henrique e mandar lá pagar a dívida dele. Jamais ele vai fazer isso. Deus não faria isso também. Deus não é essa coisa injusta aí, que fica se escondendo e fugindo. Não. Quando ele fala esconderijo do autismo, ele estava escondido naquela pele humana, olharam para ele. Feio, feioso, maltrapilho, anda com esse pescador fedido, dormindo no peixe, no barco cheio de peixe. Era ali que ele dormia. Imagina o cheiro da roupa dele. Quem é que ia escutar? Não tinha aparência nem formosura. Era feio. Quem é que ia escutar? Era Deus escondido ali. Mas quando ele estava dormindo no barco, que deu aquela tempestade, aquele temporal, e o vento vai lá, e o mar agitado, e os discípulos apavorados, e agora, Jesus, nós vamos perecer, Jesus, nós vamos perecer! Aí Deus sai do seu esconderijo. Para, velho! Te acalma, mar! Tudo voltou ao seu estado tranquilo, sabe por quê? Era Deus ali. Amém. Está vendo, irmão? E ele não fez isso para se mostrar, irmão. Ele estava escondido, não queria se mostrar. Ele fez isso para mostrar a você que ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Que não há limite para ele quando ele se você o receber. Se você o receber, não tem limite, ele bota tudo no seu devido lugar. Aleluia. Ô, meu irmão. Aleluia. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal. Irmão, estão esperando uma marca da besta, né? A marca da besta começou lá atrás. Ó, já vinha com eles, ó. Já vinha lá, é um mistério, é escondido. Já vinha vindo desde lá. O século já era mau. E aqui está falando um profeta, comida forte, peixe. Século mau. Ele está falando desse tempo aqui, ó. Ele está falando desse tempo. Então Jesus se deu por nosso pecado para nos livrar do presente. Presente não é passado.
nem futuro. Ele não está falando de futuro aqui, ele está lá no século I. E ele está falando de presente. É agora. Paulo estava aqui, nos vendo. É agora. Um profeta, ele sai do seu tempo. Um profeta, ele sai do seu tempo. Não é um dom de profecia. É uma profecia vivendo num homem. Então ele sai do seu tempo. Por isso que ele falou presente. Ele estava aqui. Aleluia. Aleluia. Segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Deus quis assim. Ele queria ser Salvador. Então, ele veio nos salvar, nos permitiu que o pecado entrasse para ele mostrar que ele é o nosso parente redentor, que ele é o nosso Salvador. Então, pela vontade de Deus, nosso Pai. Está vendo? Aleluia. Ao qual glória para todos sempre. Amém. Irmão, glória para todos sempre significa o único digno de toda honra, toda glória, todo louvor e adoração. Apocalipse de João revela quem é ele. Quem é ele? O Cordeiro de Deus, o único digno. O único digno. Está vendo? É Deus, irmão. É Deus. É Deus ali. Aleluia. Por isso ele disse: não tema, João, eu sou o primeiro e o último, o que foi morto e vive para todos sempre. Para quem é a glória para todos sempre? Ao nosso Deus e Pai. Meu Deus, irmão. Como está claro? Por que não enxergam? Por que tanta confusão? Por que tem que pertencer à igreja do Paulinho, à igreja do fulano, à igreja do ciclano? Paulo, quando eles começaram a dizer, eu sou da igreja A, B ou C, Paulo disse, mas vem cá, não foi Jesus que morreu por vocês? E logo viu que eles não tinham o Espírito Santo. Eles não tinham guia. O Espírito da verdade, a unção verdadeira não estava no meio deles. Eles só tinham dom de língua, dom de profecia, dom de interpretação, dom de visão, dom de cura, mas não tinham a verdadeira unção. Aleluia, glória a Deus. Então, você tem que pertencer, ou você pertence a Jesus, você precisa só reconhecer isso, amém? E colocar isso em prática, irmão. Eu estou numa luta, que eu vou ter que falar para o irmão, eu vou dizer a ele, irmão, o que é que você está fazendo lá? Deus já me deu o que dizer para ele, eu vou ter que parar diante dele e dizer, irmão, o que é que você está fazendo lá? Você quer salvação ou você quer o quê? Tem um outro grupo, outro estado, que eu vou ter que achar um jeito de ir lá falar com eles, que houve um racha, uma rebelião, se dividiram, e eu preciso conversar com aqueles irmãos e expor um pouco essa verdade, amém? Então, se Deus me der graça de chegar lá, eu quero ir lá conversar com eles sobre isso, porque as pessoas saem de uma cerca e vão para outra, aí sai da outra e vão para outra, e assim vão, mas nunca conseguem ser livres em Jesus Cristo. Estão sempre na dependência da influência de um homem. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus guarde a sua vida, que Deus nos guarde. Amém? Meu celular já terminou aqui, se a irmã Rosa puder mandar depois. Tá? Amém. Passa aqui, irmão Robson, então, fazendo o encerramento. Deus abençoe os irmãos, continue em oração, nos ajude em oração. Amém? Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Convido os amados irmãos a se colocarmos de pé.